Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todo dia. Qualquer minuto que surgir notícia do Fluminense, a gente aparece aqui. Está começando o seu Resenha Express, você já sabe qual o Fluminense que vai para o jogo de hoje? Já tem ideia de qual o Flusão que vai jogar hoje? Vamos falar de Facundo Bernal também? Eu acho que essa coisa do Facundo Bernal faz sentido, hein? Ah, Quintela, mas ele é banco no Fluminense. Por que o time italiano ia contratar ele? Vou explicar para você por quê. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Isso aí, galera, agora em definitivo o Resenha Express chegando e eu tenho que pedir a vocês, eu sei que é chato, mas não custa nada, né? Vamos combinar. Se inscreve aí no canal, pô. Ative o sininho das notificações, deixa o like de vocês, digam que esse conteúdo é legal, faça o YouTube entender que é bom esse conteúdo, dá essa moral aí, beleza? Então se inscreve, deixa o like e por último, prometo que é por último, do lado do comentário, você que está vendo esse vídeo aí, puxa o comentário para o lado, clique em hypar e ajuda o nosso vídeo mais longe, tá bom? Galera, ontem surgiu uma baita de uma polêmica desnecessária e bizarra, protagonizada pelo presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, ele mesmo, famoso Petralha, que teve um áudio vazado de uma reunião com o conselho do Atlético Paranaense, em que ele falou que o Fluminense devia, você tinha pago 500 mil pelo Canóbio, que devia os pagamentos do Canóbio. Logo depois, Matheus Montenegro, vice de futebol do Fluminense, foi a público dizendo que ele era um mentiroso. E aí depois o próprio Atlético Paranaense, sério isso, faz uma nota dizendo que não é verdade que o Fluminense está em dia com o Atlético Paranaense. Mas eu vou pôr o áudio aqui para não dizer que ele não falou. Falar, ele falou. Mentiu? Mentiu, pelo visto. Mas falou. Ouça aí o pedaço do áudio do Mário Celso Petralha e depois vamos ver aqui a nota do Atlético Paranaense. No ano passado, o volante, não me lembro o nome agora, o Canóbio para o Fluminense, ele tinha que nos pagar a primeira parcela e só deu 500 mil reais por conta. E o Coelho, o Atlético Mineiro... Aí, então a parte que ele fala do Fluminense dos 500 mil reais, tá? Galera, só para vocês entenderem o contexto dessa fala dele antes de eu botar a nota do Atlético. Ele estava numa reunião do Conselho Deliberativo em que ele estava sendo cobrado pelos conselheiros, tá? Na verdade, era uma reunião do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal com ele. Ele estava se explicando para os conselheiros porque ele é o presidente do clube. Enfim, ele estava dizendo o porquê das dificuldades de pagar as contas, etc, etc, etc. E ele meteu essa de que o Fluminense não tinha pago. Qual foi o problema? Uma das pessoas que estavam na reunião gravou a conversa, espalhou o áudio em rede social. Conclusão, o que ele estava falando era mentira. O Fluminense veio a público e falou que ele era um mentiroso. Automaticamente, o próprio Atlético Paranaense, para não ficar mal com o clube, foi e trouxe essa nota aqui, ó. O Atlético Paranaense informa que não há nenhum pagamento pendente por parte do Fluminense relativo à primeira parcela de venda dos direitos econômicos do atleta Canóbio. Só isso aqui. Nada além disso. E ponto final. E aí? Tá bom para vocês? Claro, né? Ele estava tentando passar uma pernada nos conselheiros, contando uma lorota para os conselheiros, para poder sair bem. Só que a lorota foi divulgada publicamente e o plano do Petralha deu errado. Então, logo depois tiveram que vir a público, até porque poderiam ser processados por isso e terem prejuízos por causa disso. Mas isso aí é Mário Celso Petralha, né? O homem que em 96, né? Vocês lembram do que aconteceu? Deveria ter rebaixado o próprio time e o Corinthians juntos. Enfim, é isso. Galera, o presidente Mário foi perguntado sobre possibilidades de contratação de jogadores na janela do Supermundial e a gente trouxe aqui, né? Lembrando que essa imagem que vocês estão vendo aí é que ontem lá em Laranjeiras, a taça do Mundial de Clubes esteve lá, né? Foi uma festa muito bonita, tem ex-atletas aí atrás no fundo, estão vendo ali o Delay, acho que aquele outro ali é o Búfalo Gil, né? O Alexandre Torres, né? O Paulinho, enfim, Lira, né? Vários jogadores aí.
E ele falou o seguinte, quando perguntado sobre essas contratações. Aí, vocês já me conhecem, sabem que penso, o que penso, né? Que penso o Fluminense grande. Os jogadores que vieram para cá nos últimos anos, como o retorno do Fred, Thiago Silva, Marcelo, Fábio, sempre pensamos em jogadores para envergar nossa camisa, que tenham grande história no futebol. Se eu falar que não temos algo encaminhado, se eu falar que temos algo encaminhado, nós não temos. Mas, obviamente, que nesta janela colocaremos o coração e a cabeça para funcionar. E quem sabe a gente consegue fazer algo especial. Algo especial. Se ligou? Galera, quando ele fala algo encaminhado, eu vi muita gente dizendo que o Mário descartou que estivesse sondando o jogador. Quando ele fala algo encaminhado, ele tá querendo dizer que não há negociação, gente. Negociação. Negociação é uma coisa. Sondagem é outra. Sondagem é você chegar num empresário do atleta e falar assim, e aí, seu jogador está pensando em voltar para o Brasil? Quanto ele gostaria de ganhar de salário? Quanto de tempo de contrato você acha que ele gostaria? Ah, tanto. Será que se oferecesse tanto ele iria achar legal? Isso é sondagem. Entendeu? Isso é sondagem. Negociação não. Negociação é você começar a falar que sim, o cara quer vir, o clube quer o cara, o clube apresenta uma proposta. Isso é negociação. Então não tem nada em andamento por isso, porque não tem negociação. Mas ele fala depois aqui, né? Quem sabe a gente consegue algo especial. O algo especial pode trazer à luz aí uma grande contratação. Entende? Então, assim, que há algo lá. E eu reafirmo aqui. E falaram que ele disse que o Vitinho não foi sondado. Eu sei, informação que passaram. A pessoa que me deu informação trazida lá pelo Ligados no Flu, Rodrigo, é real. Sondou sim. Enfim, vamos ver cenas dos próximos capítulos e a gente vai ver aí o que está de certo, o que está errado nisso daí. Galera, o Flusão já tem uma pré-escalação aí. O GE soltou essa pré-escalação do Flu e o time vem com mudanças. Vitor Eudes no gol, Guga, Manuel, Thiago Santos e René, Bernal, Hércules, Lescano, Lavega, Paulo Baia e Serna. Fluminense no 4-3-3 e ele mesmo, o possante Paulo Baia titular. Pelo menos o Lavega e o Lescano vão ter chances também nesse jogo. O que vocês acharam dessa escalação aí, galera? Dentro do possível, foi uma boa escalação? Eu acho que, pelo que o Fluminense levou, foi. Agora, é estranho deixar o Canóbio no Rio, sendo que o Canóbio não está em via de perder titularidade. Aí também deixa o Keno no Rio. Aí deixa o próprio Everaldo, poderia ter viajado, porque a gente precisaria ter o Everaldo. O Lima, que é reserva também, ficou no Rio. Enfim, deu para entender muito essas relações de jogadores que foram lá para essa partida. O bom é que o Kelvin está no banco. Pode ser, quem sabe, que o centroavante Kelvin tenha uma oportunidade. Vamos ver o que vai rolar. Tá aí os jogadores super animados aí para essa oportunidade, galera. Lembrando que hoje, às 8 horas, tem pré-jogo aqui no canal. E logo após o jogo, o nosso pós-jogo já tradicional. Terminou o jogo, tem pós-jogo. Esse é um pós-jogo dinâmico, primeira vez com o nosso novo sistema, podendo enviar mensagem de áudio, enfim. Acho que vai ser legal. Para fechar, galera, notícia sobre o Bernal trazida hoje, né, pelo jornalista Uriel Lugt, né, de que Juventus e Napoli observam o jogador do Fluminense. Uma proposta poderá ser feita ainda no meio do ano, segundo Uriel Lugt, né, o jogador o Fluminense deverá receber alguma proposta pelo atleta ainda para o meio do ano. Galera, muita gente me perguntou assim, Quintela, que sentido tem um jogador que é banco de reservas do Fluminense ter interesse da Europa? Quase não joga, é banco, poucas oportunidades, e ainda assim tem um grande europeu querendo? Isso não faz sentido. Faz sentido. Vou explicar por quê, galera. O Bernal, galera, ele é um jogador muito esperado dessa safra de jogadores uruguaios ali que começou a despontar ali pelo 2020. Bernal fez parte da Celeste campeã mundial sub-20
ou sub-17, agora não lembro de cabeça. Despontou para o futebol profissional em 2021 pelo Defensor. Em 2022 fez o Campeonato Uruguaio, que ele foi a revelação do Campeonato Uruguaio. E aí, em dezembro, ele começou a receber sondagens, inclusive propostas de clubes europeus, dentre eles, à época, o Cagliari e o Bolonha. Estava em vias do jogador ser realmente negociado com o futebol europeu, até que num jogo amistoso, né? Não, foi um jogo do Campeonato Uruguaio, 6ª rodada, se eu não estou enganado, ele teve uma contusão gravíssima que o tirou dos campos durante toda a temporada 23. Tanto é que ele só tem 8 jogos em 23. Pois bem, o interesse desses clubes cessou, o jogador estava contundido, e ele voltou aos gramados em 24, fazendo mais um ano muito bom pelo Defensor, sendo um dos principais jogadores, inclusive sendo novamente convocado para a seleção uruguaia. Então, um jogador que é muito jovem, tem 21 anos, ainda é um jogador para a Europa, apesar de 21 anos, já está para a Europa com uma idade que complica um pouco. Enfim, por isso o Bernal desperta interesse, porque ele já despertava antes. O interesse não surgiu agora porque ele está jogando, porque ele foi para o Fluminense. Surgiu porque ele é um jogador que tem um passado vitorioso, ali um início de carreira vitorioso, de muita entrega técnica. Só a gente não está percebendo que a gente está perdendo a oportunidade de insistir com um jogador que tem potencial, para insistir com jogadores que já não entregam tanto, ou que entregam o que a gente já sabe que pode entregar. Eu estou falando do Martinelli aqui, sem problema nenhum. O Martinelli é um bom jogador, gosto do Martinelli, mas o Martinelli, a gente sabe o que ele pode entregar. A gente sabe que o Nonato pode entregar. O Hércules teve muita chance e entregou pouco. O Bernal, quando estava no A100, né, na carne A100 no ano passado, ele jogou vários jogos disputando para não cair. E aí, quando o cara tem que ter chance mesmo no filé mignon, o cara não tem. Não dá para entender essas coisas do futebol. Então, enfim, essas propostas para o Bernal eu não consegui confirmar com fonte nenhuma, mas o que eu estou trazendo para vocês aqui são informações da realidade, do que aconteceu com a carreira do jogador, que é uma carreira ainda curta de um jogador, 4 anos de carreira. Mas esse interesse pelo Bernal da Europa não é agora, é um interesse antigo. E tem o porquê. E o porquê é isso que eu falei. Volto a falar, não tenho nenhuma informação de negociação. Tentei confirmar alguma coisa, mas não consegui. Mas essa é a realidade sobre o Facundo Bernal. Ok, galera? Então é isso. Saudações tricolores. Lembrando que hoje temos aqui o nosso pré-jogo. Aguardo vocês aqui, tá bom? Um abraço, um ótimo dia para vocês aí, uma ótima quinta-feira. Valeu, galera. Um abraço.